o livro que João escreveu não é apenas só um conjunto de eventos que estariam para acontecer no futuro, mas sim tem também muitas sugestões, muitas orientações de como os cristãos do tempo do fim deveriam se comportar, de como deveriam viver. E você quer ter uma experiência de fato vibrante, cheia de adrenalina? Pois muito bem, esteja disposto a começar a dar estudos bíblicos. Estamos nós disponíveis para nos permitirmos ser transformados por Deus? Estamos nós disponíveis para ser, de alguma forma, moldados pelo grande arquiteto do universo? Sejam muito bem-vindos. Damos também as boas-vindas àqueles irmãos, amigos que, a partir de sua casa, nos estão a assistir, a partir do canal do YouTube, com a transmissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Setúbal. Nós estamos, esta semana, no nosso terceiro encontro sobre a temática de um estudo do Apocalipse sob uma perspectiva mais descomplicada. Muitos de nós, certamente, quando estudamos o livro do Apocalipse, ou sobretudo temas proféticos, por vezes acabamos por entender, quando os assuntos nos são apresentados num primeiro momento, com todos aqueles detalhes, de forma organizada e didática, nós entendemos, mas depois, passadas algumas semanas, parece que estas informações de natureza profética vão se desvanecendo. E confesso-vos que há alguns anos já que venho pensando sobre a razão pela qual nós, que somos um movimento religioso, que tem uma vocação profética, que tem uma missão que está designada na profecia como uma missão de apresentar ao mundo uma mensagem muito específica no contexto do tempo do fim, por que razão não poderíamos encontrar nós um método descomplicado, um método simples de entender as profecias do livro de Apocalipse e também do livro de Daniel? Por esta razão, nestas últimas 3 semanas, nestes últimos 3 domingos, temos tido a oportunidade justamente de analisar fazer uma abordagem ao livro de Apocalipse de uma perspectiva mais devocional. E os irmãos recordam-se, eu gostaria já agora que pudessem me acompanhar, a título de revisão, lermos Apocalipse capítulo 1, verso 3, onde encontramos a primeira de uma série de bem-aventuranças, mas que, de alguma forma, nos ajudam também a perceber ali uma pequena dica sobre como poderemos abordar o estudo do livro de Apocalipse de uma forma mais vantajosa, de uma forma mais adequada para a nossa própria compreensão da mensagem deste livro. O verso 3, Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz assim: bem-aventurado, uma outra expressão para bem-aventurado é feliz aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E os irmãos devem se recordar, os amigos que nos acompanharam logo no primeiro tema, na primeira palestra sobre o estudo, este estudo mais facilitado do livro de Apocalipse, lembram-se que comentávamos justamente que o livro de Apocalipse não é só uma série de profecias, de antecipações de eventos futuros, de coisas que ainda estão para acontecer, ou que estavam muitas delas para acontecer antes do tempo de João, há cerca de 2000 anos atrás. Na realidade, o livro de Apocalipse tem informações e orientações que são práticas e que nos servem, na verdade, como se fossem um manual de sobrevivência para o momento que nós estamos a viver. Por isso, ao estudarmos o livro do Apocalipse, nós devemos ter a noção de que o livro que João escreveu não é apenas só um conjunto de eventos que estariam para acontecer no futuro, mas sim tem também muitas sugestões, muitas orientações de como os cristãos do tempo do fim deveriam se comportar, de como deveriam viver, de como deveriam, na realidade, praticar o seu cristianismo e viver uma religiosidade da vontade, de acordo com a vontade de Deus, mas ajustada aos tempos especiais do final da história do planeta Terra, antes da vinda de Jesus. Por isso, então, nós hoje vamos começar
o estudo daquilo que tradicionalmente a Igreja Adventista tem apresentado na sua análise às profecias do livro de Apocalipse como o período das 7 igrejas, ou a narrativa das 7 igrejas. E a Igreja Adventista, como tendo um método de interpretação historicista das profecias, tem entendido que as mensagens das 7 igrejas, ou as mensagens às 7 igrejas, que começam no capítulo 2 e terminam no final do capítulo 3, estas mensagens, elas na realidade aplicam-se a tempos específicos, a etapas específicas da história do cristianismo. E isto está correto porque nós verificamos que existe uma correlação muito interessante entre as características que são apresentadas na mensagem que Jesus envia a cada uma destas igrejas, começando com Éfeso, Esmirna, Pérgamo e por aí adiante até a última que é Laodiceia. Em cada uma destas mensagens existem elementos que são interessantemente compatíveis com o período da história do cristianismo a quem realmente elas se dirigiam. Agora, a questão é, alguns destes conceitos, algumas destas recomendações que Jesus apresenta a cada uma das épocas da igreja cristã, elas também servem como conselhos intemporais para os cristãos de todos os tempos. E gostaria, inclusive, até de vos propor uma outra análise, que não quer dizer que seja uma abordagem extra-bíblica, não é, também não é nenhuma heresia, mas gostaria de vos propor que, ao olharmos para a mensagem a cada uma das profecias, nós pudéssemos entender que está ali representado um tipo de cristianismo ou uma personalidade que talvez até nós nos identifiquemos de forma particular na mensagem que é apresentada a cada um dos períodos da igreja cristã. Para nós podermos entender este conceito, o melhor é irmos diretamente ao texto bíblico. E por isso, gostaria de convidar-vos a que pudéssemos abrir a nossa Bíblia agora em Apocalipse capítulo 2 e vamos ler desde o verso 1, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Vamos ler a mensagem toda e desta forma depois recuaremos ou retornaremos para entender alguns aspectos que precisam ser destacados no meio do texto e, sobretudo, entendidos numa perspectiva mais devocional. Vamos então começar Apocalipse capítulo 2, verso 1. E diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E senão, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, e o que aqui está no paraíso de Deus. Muito bem, então, lembram-se de uma outra ideia que apresentámos logo na primeira semana? Recordam-se de que comentei naquela altura que cerca de 63% do livro do Apocalipse é composto de citações e de ideias que são, de alguma forma, trazidas do Antigo Testamento e de outras porções do Novo Testamento. Recordam-se disto? Lembram-se de falarmos que dos 404 versículos do livro do Apocalipse, 257 faziam parte de citações
episódios ou a frases famosas do Antigo Testamento e de outras porções do Novo Testamento também. Ora, eu gostaria de vos propor que, para estes nossos estudos, pudessem, além da Bíblia, trazer também uma caneta, eventualmente também um papel, onde pudessem anotar alguns versículos. Por quê? Eu tenho feito, neste estudo mais pessoal do livro de Apocalipse, eu tenho feito justamente isso. Tenho sublinhado algumas palavras e depois ponho uma ligaçãozinha, onde ponho um texto bíblico, onde aquela palavra, onde aquela ideia é explicada e o seu conteúdo é ampliado. Sabem porquê? É porque quando nós depois, mais adiante, voltarmos novamente ao estudo desse mesmo texto, nós podemos ler em paralelo os textos bíblicos que, no restante da Escritura, nos ajudam a entender melhor o que é aquela palavra, ou aquela expressão, ou aquela porção que acabamos de ler no livro do Apocalipse, realmente querem dizer. E devem-se recordar que logo na primeira sessão, na primeira palestra que tivemos sobre esta série de estudo do Apocalipse, que comentámos que a Bíblia ela é autoexplicativa. Ora, isto leva-nos justamente à noção de que, se nós pudermos fazer estas notinhas paralelas, estas chamadas para outros textos bíblicos, nós poderemos ampliar muito mais a nossa própria compreensão, porque uma das características do livro do Apocalipse é que ele foi escrito de forma compacta. Ou seja, num único versículo, às vezes há 1, 2, 3 referências a outros textos da Bíblia, e quando nós recorremos a estes textos na sua origem, nós vamos entender então o conjunto de ideias que estão ali compactadas, que estão ali comprimidas, mas que estarão úteis e prontas para serem compreendidas e ampliarem a nossa compreensão e entendimento sobre o plano de Deus e a mensagem que Deus nos quer ensinar naquele versículo. Assim sendo, vamos então agora analisar a mensagem à igreja de Éfeso. Vale a pena dizer aqui uma coisa muito interessante, ainda num contexto de introdução. As 7 igrejas a quem João foi instruído de escrever estas mensagens estavam naquela que era conhecida na altura como a área da Ásia Menor, uma região que ainda hoje faz parte do território da Turquia e que distava, em termos de distância da ilha de Patmos, a ilha onde João estava preso, mais ou menos uns 60 quilómetros. Portanto, a costa estava a cerca de 60 quilómetros. Imaginem, na realidade, João, ao olhar para o leste, ao olhar para o lado do nascente do sol, ele sabia que a pouco mais de um dia de viagem de navio, ele estaria justamente na região onde estavam algumas das igrejas, onde ele tinha trabalhado uma boa parte da sua vida, onde ele tinha irmãos, pessoas a quem amava profundamente e que certamente desejava estar com elas. Mas o João, preso na ilha de Patmos, ele não podia efetivamente estar com estas pessoas. Mas Deus o instruiu, como nós vimos logo no segundo tema da nossa palestra, da nossa série de estudos sobre o Apocalipse, Deus o instruiu a que escrevesse estas mensagens para que pudessem ser enviadas não só àquelas igrejas que estavam ali na região da Ásia Menor, mas que pudessem também servir ao longo dos tempos como um manual de orientação para que os cristãos pudessem, ao longo dos séculos, até a vinda de Jesus, se prepararem para receberem Jesus Cristo, o seu Salvador. E agora então, começamos com a cidade de Éfeso. Interessantemente, diz a tradição cristã, que foi em Éfeso que, depois de ser libertado da ilha de Patmos, da sua prisão nesta ilha do mar Egeu, o apóstolo João passou os seus últimos dias e teria falecido justamente num ambiente acolhedor, num ambiente altamente amistoso na ilha, ou melhor, na cidade de Éfeso. Era a sua casa, a sua segunda casa. Depois da Palestina, a cidade de Éfeso era o lugar onde o apóstolo João realmente se sentia em casa. E é justamente a esta igreja que ele vai dirigir a sua primeira mensagem. Como dissemos há instantes, a primeira igreja, ela
representaria, portanto, historicamente o período do primeiro século do cristianismo. E reparem que cada uma destas mensagens, desde o capítulo 2, passando até o capítulo 3 com a igreja de Laodiceia, elas têm uma característica, ou seja, têm uma estrutura que é peculiar a praticamente todas as mensagens. Primeiro, todas as cartas começam com uma apresentação do seu remetente. Quem é que escreve a carta? Todas as cartas são remetidas por Jesus. Jesus é o autor da mensagem para aquela igreja. Contudo, Jesus é apresentado em cada uma destas cartas com características específicas que estão relacionadas, e vejam novamente aqui a ideia das ligações, estão relacionadas com as características que foram apresentadas a João na primeira visão que João teve de Jesus, quando naquele sábado Jesus o visitou. Lembram-se, nós falámos logo no segundo tema que João Batista estava sentindo-se provavelmente muito solitário num dia de sábado e Jesus então vai visitá-lo para lhe apresentar todo um conjunto de mensagens, de visões que haveriam de ser usadas para a composição do livro do Apocalipse. E nesta visão que João tem, que está descrita desde o verso 12 até o verso 19, nós vamos encontrar ali Jesus sendo descrito por João, não como o homem que ele conheceu muitos anos antes, quando ele ainda era um jovem, o mestre Jesus com quem ele tinha estado, mas agora Jesus lhe aparece na sua forma divina, na sua forma glorificada. E a Bíblia diz, inclusive, que ele tinha olhos como chamas de fogo, os seus pés eram brilhantes e por aí diante. E então, em cada uma das mensagens às igrejas, Jesus é descrito com referência justamente a esta porção, a esta visão, esta primeira visão que João teve de Jesus. Contudo, há aqui um detalhe muito interessante, é que todas as características que são usadas para descrever o remetente da carta, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, estas características estão ali postas não apenas de forma inocente ou desatenta, elas não estão ali por uma razão, enfim, casual, estão ali com uma intencionalidade. E quando nós vamos ver, portanto, o tipo de recomendação que Jesus vai fazer àquela igreja ou àquele período da história do cristianismo, nós vamos perceber que a forma como Jesus se apresenta está intimamente relacionada com a solução para o problema espiritual daquele tempo da igreja cristã. Isto é muito interessante. Nós vamos ter a oportunidade de analisar isto ao longo do estudo das próximas cartas. Agora, a segunda questão é que, a segunda parte da estrutura de cada carta é que elas, a seguir, existe, portanto, um elogio às virtudes daquela igreja. Isto é muito importante nós percebermos pela seguinte razão, é que Jesus, ele tinha alguma coisa importante para dizer, e ele começa sempre pelo lado positivo. Muitas vezes nós, quando precisamos chamar a atenção de alguém, nós começamos censurando, para depois, então, lá no finalzinho a gente dizer, olha, mas afinal você até tem uma coisinha boa. E fazemos um comentáriozinho quase como se fosse a parte menos importante. Para Jesus, a parte mais importante são as virtudes e as qualidades que a igreja tem, que o seu povo tem. Porque Jesus, como um pai, Jesus como alguém que é da família, ele é capaz de reconhecer primeiramente as virtudes, as qualidades. E só depois, então, é que Jesus então vai dar alguma recomendação para que os pontos fracos, que às vezes não são tão poucos assim, e não são de tão pouca importância, mas que depois os pontos fracos possam ser corrigidos com o remédio, com a solução que Jesus tem a apresentar. Depois, existe também a parte da advertência, que é a quarta parte de cada uma das mensagens. E, por fim, existe uma promessa. Vamos então agora, passo a passo, reanalisar na mensagem que Jesus mandou à igreja de Éfeso justamente estas 5 características. Primeiro, vamos novamente reler o verso 1. Jesus apresenta-se à igreja de Éfeso como aquele que tem
na sua mão direita as 7 estrelas. E diz também que anda no meio dos candeeiros. Reparem, esta descrição que Jesus se usa para se descrever é extremamente importante, porque ela vai ajudar a entender o porquê da mensagem que Jesus, a recomendação que Jesus vai dar nesta igreja. Depois, Jesus vai dizer o seguinte, no verso 2, ele começa a parte do elogio. Ele diz, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. A igreja primitiva foi uma igreja que teve que lidar com as dificuldades mais sérias do cristianismo no seu surgimento. Existiram muitos hereges, muitas pessoas que se apresentavam como falsos apóstolos e que se apresentavam, portanto, diante das igrejas com ideias estranhas e bizarras. Acreditem, se nós hoje, quando vamos ao YouTube, ouvir pregadores daqui e de acolá, às vezes ficamos assustados com a bizarrice e a estranheza de algumas mensagens ditas bíblicas, imaginem naqueles tempos. Existiam pessoas que tinham uma ideia que achavam original e resolviam sair pelo mundo afora para apresentar esta ideia. E sabem, queridos irmãos e prezados amigos, há uma coisa muito importante. Assim como Deus inspira homens e mulheres para que possam levar mensagens que sejam edificantes para o crescimento da igreja e do povo de Deus, o inimigo também tem o mesmo processo de inspirar instrumentos seus para levar pelo mundo afora ideias que possam não ser edificantes, mas desconstrutoras do conceito da verdadeira compreensão da palavra de Deus. Bem, mas vamos avançar um pouquinho mais. O verso 3 continua dizendo, no elogio que Jesus faz a esta igreja, ele diz, tens perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. E agora, eu gostaria de personalizar um pouquinho estas mensagens. Vamos chamar, diríamos assim, a igreja de Éfeso um tipo de crente, ok? Vamos imaginar, e existem, e talvez alguns de nós, quando começarmos a olhar aqui, poderemos começar a perceber que talvez até alguns de nós sejamos um crente tipo Éfeso. Reparem que Jesus diz à igreja de Éfeso, ou Jesus diz ao crente tipo Éfeso, tu és perseverante, tu és trabalhador, tu tens uma atitude de firmeza contra as heresias. E reparem que isto, diríamos assim, é um conjunto de virtudes e de grandes qualidades que Jesus refere em relação a este tipo de crente. Nós poderíamos dizer que na nossa congregação, no conjunto de pessoas que nós conhecemos, certamente existem muitas pessoas que são crentes tipo Éfeso. São pessoas trabalhadoras, pessoas confiáveis, pessoas em quem, diríamos assim, nós podemos, de fato, entregar uma tarefa e saber que vai ficar cumprida. Contudo, esta virtude, este apego que este crente tipo Éfeso tem em relação à verdade, em relação ao que é certo, ao que é correto, por vezes tem um outro efeito, que na realidade, sabem, é o resultado talvez do excesso da sua virtude. E reparem uma coisa muito interessante. Muitos dos defeitos que às vezes nós vemos nas outras pessoas, ou até em nós mesmos, são por vezes as virtudes levadas ao excesso. Um exemplo muito simples. Há pessoas que são teimosas, e nós costumamos pensar na teimosia como um defeito. Mas a teimosia o que é? Nada mais, nada menos do que o excesso de perseverança. Uma pessoa perseverante é considerada como uma pessoa que tem uma virtude, uma qualidade. Mas se ela for muito perseverante, pode transformar-se numa pessoa teimosa. Ora, muitos dos problemas em termos de personalidade, em termos de caráter, é que algumas das características do ser humano estão como que se estivessem descalibradas, não estivessem devidamente doseadas. E desta forma, então, às vezes, esta descompensação pode transformar-se numa falha ou num defeito, poderíamos dizer. E reparem que aquilo que Jesus diz
no verso 4, falando ao crente tipo Éfeso, ou à igreja de Éfeso, é justamente isto. Tu deixaste o teu primeiro amor. O crente tipo Éfeso é pessoa trabalhadora, confiável, mas também é uma pessoa muito apegada ao tradicionalismo. Tem que ser assim, tem que ser assim. Cortamos a direito. E falta às vezes um pouquinho ao crente tipo Éfeso desta coisa que Jesus chama de primeiro amor. Bom, vamos começar agora a dar uma olhada na Bíblia para entender um pouquinho destes conceitos que a mensagem à igreja de Éfeso nos apresenta. Gostaria de convidar-vos a irmos até Atos capítulo 2 e vamos ler o verso 42 em diante. Atos capítulo 2, do verso 42 em diante. É descrito ali o período mais bonito da história do cristianismo. A igreja, logo a seguir ao derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, e como estas pessoas se relacionavam umas com as outras e como elas viviam o cristianismo de uma forma linda e fantástica. Não esqueçamos que uma das recomendações que nós vamos encontrar Jesus apresentando ao crente tipo Éfeso é justamente esta: lembra-te aonde caíste, lembra-te aonde deixaste o teu primeiro amor. Vamos então ver como é que é descrito este período áureo do cristianismo. Atos capítulo 2, do verso 42 em diante. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um necessitasse. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e com singeleza de coração. Vamos parar aqui um instantinho. Reparem, o que é que acontece com esta igreja? As pessoas tinham um nível de motivação tão elevado, tinham um amor tão grande por Jesus e uns pelos outros, que este amor acabava por fazer com que as pessoas tivessem 3 áreas muito fortes desenvolvidas na sua espiritualidade. Primeiro, eles oravam juntos. Segundo, eles partilhavam juntos aquilo que era, efetivamente, os recursos materiais que cada um precisava. E terceiro, havia, por consequência, uma partilha do Evangelho a todas as pessoas de uma forma absolutamente natural. Ou seja, os cristãos passaram a ser chamados de cristãos porque eles não paravam de falar de um tal de Jesus Cristo. Originalmente, quando o termo cristão foi aplicado a esta comunidade de religiosos com uma ascendência ao judaísmo, na verdade, este termo foi aplicado quase como se fosse uma forma zombeteira de falar daqueles judeus que eram seguidores de Jesus. E depois dos gentios que se tornaram eles mesmos também seguidores de Jesus. Porque eles andavam tão entusiasmados com quem era a pessoa de Jesus Cristo, que o tempo todo era Jesus Cristo para cá, Jesus Cristo para lá, Jesus Cristo disse isto, Jesus Cristo fez aquilo, Jesus Cristo é para mim isto, Jesus Cristo é para mim aquilo. E a sua experiência de testemunho era tão forte, e o amor que eles tinham uns pelos outros era tão intenso e tão vívido, que naturalmente as pessoas queriam fazer parte daquele grupo de pessoas, daquele grupo de amigos, daquele grupo de irmãos que verdadeiramente se amavam. Só que, sabem, às vezes acontece na nossa vida algo muito semelhante também. Quando nós nos convertemos, queremos falar a todas as pessoas de Jesus Cristo. Às vezes, até sem muito conhecimento bíblico, estamos disponíveis para dar estudos bíblicos a outros que conhecem menos do que nós, ou que não conhecem aquilo que nós conhecemos. Mas, gradualmente, vai diminuindo aquele primeiro amor. Nós vamos começando a, talvez, enfim, olhar para os defeitos do irmão A, do irmão B. Começamos a perceber que talvez o irmão C não se dedique tanto quanto eu no trabalho da igreja. E começamos assim a desenvolver uma atitude que inicialmente era de completa entrega. Começamos agora a ter algumas reservas. Começamos a pensar, espera aí, não preciso ser eu o único a querer salvar o mundo. E começamos então a tirar um pouquinho o pé do acelerador. E
continuamos a fazer a nossa parte, continuamos a ser fiéis na defesa da fé, continuamos a ser fiéis na defesa das doutrinas, mas gradualmente a nossa espiritualidade vai se transformando numa espiritualidade que é menos amor para ser mais formalidade, para ser mais tradicionalismo, para ser mais a experiência que nós já fomos acumulando. Sabem, queridos irmãos e prezados amigos, quando eu olho para o crente tipo Éfeso, eu vejo muito de mim no crente tipo Éfeso. E quando comento isto convosco, não estou a apontar a ninguém, estou a olhar para mim mesmo, estou a ver-me espelhado na mensagem de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Mas pela grande graça de Deus, queridos amigos, pela grande graça de Deus, a solução para a condição espiritual do crente tipo Éfeso não é uma situação sem solução, não é um caso perdido, há solução. E agora vejam o que é que o verso 5 diz. É interessante como Jesus apresenta ali a solução. Ele diz, há 3 verbos que são aqui apresentados e que são extremamente importantes. Eles são a chave para o reavivamento, para o aumento de vitalidade espiritual, de sucesso na vivência espiritual do crente tipo Éfeso. Diz assim, lembra-te, pois, aonde caíste. Segundo verbo, arrepende-te. E terceiro, pratica as primeiras obras. Para aqueles que estão a tomar nota, ponham aí do lado do verso 5 o Salmo 51. Nós vamos dar agora rapidamente uma olhada no Salmo 51 e vamos ver como de alguma forma estas 3 ordens que Jesus dá ao crente tipo Éfeso, elas podem de alguma forma fazer com que a sua e a minha experiência espiritual possam ser revitalizadas. Vamos ao Salmo 51. Vale a pena dizer que este salmo foi escrito por Davi num contexto muito especial. Já agora, Davi escreveu este salmo depois do quê? Que grande episódio aconteceu na sua vida? Muito bem. Portanto, depois do adultério com Betseba e toda aquela história dramática do adultério com Betseba, a gravidez, a morte de Urias, por fim, o profeta Natã vem e admoesta, repreende mesmo o rei Davi, e então ele arrepende-se profundamente e vai escrever este salmo. Vamos lê-lo rapidamente para vermos alguns tópicos aqui. Davi começa por dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade, a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Quando nós vemos Davi começar o salmo com o coração contrito, mas referindo-se a Deus desta forma, nós podemos ter a certeza que Davi tinha medo de Deus ou tinha certeza de que Deus era misericordioso? Tinha a certeza da misericórdia e da benignidade de Deus. Queridos irmãos e prezados amigos, muitas vezes, na nossa experiência de arrependimento e de confissão, nós não temos a certeza de que Deus é misericordioso. Temos dúvidas de que Deus nos possa perdoar. E isto vai fazer com que a nossa espiritualidade muitas vezes fique presa, porque o inimigo nos convence de que nós efetivamente estamos numa situação para a qual não existe mais solução. Mas um crente que conhece a palavra de Deus e, sobretudo, que conhece a misericórdia de Deus, apesar da sua pecaminosidade, deve se aproximar de Deus na certeza de que Ele é bondoso, de que Ele é benigno e de que Ele é misericordioso. Mas vamos continuar vendo. O verso 2 diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Reparem que a expressão iniquidade quer dizer claramente o pecado intencional. E se Deus está disposto a nos perdoar e a nos limpar dos pecados intencionais, quer dizer que, de fato, a misericórdia de Deus está ao alcance de todas as pessoas. Nós não podemos ter a dúvida de que Davi tinha intencionalmente planeado cada um dos passos associados àquela recombolesca história do pecado, do adultério com Betseba.
Nós não podemos esquecer que Deus esteve disposto a perdoar Davi, e esta história está contada na Bíblia porque o mesmo critério que foi usado para perdoar e restaurar Davi também pode ser aplicado à vida de cada um de nós. E nós não podemos esquecer isto. O texto vai continuar dizendo, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parecia mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Queridos irmãos, uma das coisas mais importantes numa experiência de restauração, de confissão e arrependimento, é nós termos a noção de que, apesar dos nossos pecados muitas vezes terem consequências contra outras pessoas e contra nós mesmos, em primeiríssima instância, os nossos pecados foram uma ofensa direta ao caráter de Deus. Por quê? Porque pelo grande amor que Deus tem, qualquer coisa que possamos fazer contra nós mesmos ou contra os outros é algo que fere profundamente o coração amoroso de Deus. Por isso, o pecado é um ato contra o próprio Deus. Qualquer pecado. Entendem? O texto vai continuar dizendo, então, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi tinha a noção clara, e nós precisamos ter a noção clara, que temos uma natureza pecaminosa com a qual nascemos. E que não é pelas nossas próprias forças que nós vamos vencer essa natureza pecaminosa. Por isso precisamos de uma força extraordinária, exterior e sobrenatural, que é a força de quem? Do Espírito Santo, para nos ajudar na luta, efetivamente, contra o pecado e contra as nossas inclinações. O verso 6 é um dos versos fundamentais deste salmo. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Em outras palavras, o que Davi está aqui a dizer é o seguinte: o Senhor ama que nós sejamos sinceros conosco mesmos. Quantas vezes, nos erros que cometemos, nós ficamos lá por dentro, com grandes conversas conosco mesmos, a justificar as coisas que fizemos, ou as coisas que dissemos. Não sei se já aconteceu convosco. Infelizmente acontece comigo muitas mais vezes do que gostaria. Quando às vezes me envolvo numa situação que a minha consciência não fica em paz, depois eu vou para casa a remoer. Porque eu devia ter dito isso. Ou eu disse isto, mas eu estava correto, eu tinha razão. Porque, de fato, aquela pessoa precisava ouvir isto, ou eu devia ter tomado realmente esta atitude. Só que, sabem, queridos amigos, há uma coisa fabulosa que Deus é capaz de fazer. É de nos ajudar no interior do nosso coração, na profundidade da nossa mente, nos ajudar a entender a verdade e, sobretudo, ajudar a conhecer a sua vontade. Sabem, às vezes nós somos especialistas em mentirmos para nós mesmos. Nós somos especialistas em tentarmos nos convencer de coisas que Deus está, através do Espírito Santo, a tentar nos mostrar o contrário. E aquilo que Davi aqui diz, o Senhor ama a verdade no íntimo. E lá no fundo do nosso coração e no fundo da nossa mente, Ele nos faz conhecer a sua sabedoria. Depois Davi vai continuar no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Interessante. Nós vamos parar por aqui. Eu gostaria de convidar-vos, queridos amigos, vocês que estão lá em casa, por favor, estudem mais profundamente o Salmo 51 em espírito de oração. Fica aqui inclusive a sugestão. Junto ao verso 5, anota então lá, Salmo 51, leia cada um dos versículos em espírito de oração. Leia um versículo, ore. Leia um versículo, continue a oração. E ore em função das ideias que Deus lhe for mostrando em cada um dos versículos do Salmo 51. E você terá, querido amigo, nós teremos, queridos irmãos, uma experiência de arrependimento sincero e genuíno, seguindo este caminho que Davi nos apresenta no Salmo 51. Mas agora reparem aqui numa coisa interessante. Jesus diz ao crente tipo Éfeso, lembra-te, arrepende-te e pratica
as primeiras obras. Quais eram as características da igreja cristã primitiva que nós lemos lá em Atos capítulo 2, do verso 47 ao verso 48? Vamos recordar? Primeiro, eles tinham uma unidade muito forte uns com os outros, repartindo tudo o que tinham uns com os outros. Ok? Primeira característica, repartiam tudo uns com os outros. Segunda característica, eles oravam juntos. Eles tinham uma experiência devocional em conjunto. Por isso é tão importante nós adorarmos cada dia na igreja, juntos. A experiência da adoração coletiva fortalece. A experiência da adoração coletiva faz com que haja um crescimento espiritual significativo. Ela não deve substituir nem a nossa experiência de adoração pessoal, o nosso estudo diário da Bíblia, nem a experiência pessoal substitui a adoração coletiva. Agora, talvez nós não tenhamos tanto este problema, mas eu lembro-me, há alguns anos atrás, antes da pandemia, algumas pessoas dizerem: pastor, eu não preciso ir à igreja para ter a minha relação pessoal com Deus. Hoje, talvez pela graça de Deus, o Senhor permitiu que tivesse vindo uma pandemia para que, pelas circunstâncias nas quais alguns de nós tivemos que ficar durante muito tempo impedidos de vir à igreja, pelas questões sanitárias, hoje nós valorizamos muito o podermos estar sentados nestes bancos, o podermos vir ao sábado estar na igreja. E às vezes algumas pessoas até ficam tristes porque ao solicitarem a sua presença no sábado, às vezes não há tanta disponibilidade assim para que a igreja, ainda dentro das condições que estamos a viver, possamos efetivamente ter todas as pessoas dentro da igreja num contexto de segurança, num contexto de salubridade. Mas há uma coisa muito importante que efetivamente nós não podemos esquecer, é que a terceira característica da igreja primitiva é que estas pessoas estavam dispostas a falar de Jesus aos outros em qualquer momento, em qualquer circunstância. É por esta razão que Jesus diz ao crente tipo Éfeso: lembra-te, arrepende-te e pratica. Sabem, queridos irmãos e prezados amigos, tenho aprendido uma coisa na minha própria experiência pessoal e partilho isto convosco, não é porque seja a minha experiência a melhor, mas é a que eu melhor conheço. É que quando nós queremos colocar adrenalina na nossa vivência religiosa, a melhor maneira de o fazermos é orarmos, estudarmos a Bíblia e ensinarmos a Bíblia a outras pessoas. Eu ontem não pude estar aqui presencialmente na igreja de Setúbal, mas acompanhei a interessante mensagem espiritual que o pastor Pedro Esteves trouxe para o encerramento da nossa Semana de Oração de Jovens. E um dos desafios que claramente foi lançado é a ideia de nós perguntarmos às outras pessoas: queres estudar a Bíblia? Queridos amigos, eu gostaria de retomar um pouquinho aquilo que este meu colega ontem inspiradamente vos trouxe. Estamos nós dispostos a isto? É porque, reparem, isto é algo, diríamos assim, que traz alguns benefícios fantásticos. Quando nós começamos a estudar a Bíblia com outras pessoas, nós temos a oportunidade, primeiramente, de partilhar com outros aquilo que em algum momento já nos aqueceu o coração e que, ao ensinarmos a outras pessoas, isto brilha novamente com um vigor e com uma intensidade semelhante àquela que originalmente nos aqueceu o coração e nos entusiasmou a mente. Sabem porquê? Porque a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus é exatamente uma lâmpada que brilha em qualquer momento e que ilumina e intensifica a mente e o coração daqueles que a estudam. E quando nós estamos a ensinar outra pessoa, nós estamos a entrar novamente em contato com estas verdades que outrora nos aqueceram o coração e que fizeram este amor vibrar no nosso ser. E nós podemos voltar novamente a viver esta experiência, queridos irmãos e prezados amigos. Talvez por ser pastor, eu tenha o privilégio de estudar a Bíblia com muitas pessoas. Mas digo-vos, isto é intensificador,
é algo, diríamos assim, que está permanentemente a catalisar o nosso desejo de conhecer e de experimentar a alegria das verdades bíblicas. E eu sei que aqueles que aqui estão e aqueles que estão em casa, que são pessoas que partilham a palavra de Deus regularmente com outros através de estudos bíblicos, sabem que isto é verdade. Esta é uma realidade que nós experimentamos assim que começamos a dar estudos bíblicos a outras pessoas. E, queridos amigos, se alguém aqui está descontente com a sua vivência religiosa, acredite, não são semanas especiais que vão fazer com que a sua experiência espiritual vá subir em flecha. As semanas especiais são importantes, claro que são, mas são necessárias para nos fazer recordar daquilo que nós podemos fazer e viver para ativar a nossa própria espiritualidade. E você quer ter uma experiência, de fato, vibrante, cheia de adrenalina? Pois muito bem, esteja disposto a começar a dar estudos bíblicos. Esteja disposto a pegar em revistas, em literatura e a distribuir aos seus vizinhos. Ore honestamente, de forma fiel a Deus, dizendo: Senhor, eu não sinto que tenho capacidades para dar estudos bíblicos, eu não sinto que tenho capacidade para falar aos meus vizinhos de Ti, mas por favor, Senhor, abre as oportunidades. E quando nós oramos sinceramente, Deus realmente abre estas oportunidades. E meus queridos irmãos, enquanto nós não vivermos isto, digo-vos com toda a humildade e com toda a sinceridade, enquanto não fizermos isto, nós vamos continuar a ter uma religiosidade sem sal. Vamos continuar a ter uma experiência espiritual amena, sem entusiasmo. Porque é exatamente isto que acontece. Quando nós partilhamos com outras pessoas, e não adianta dizer: mas eu não tenho conhecimento. Se eu tivesse um curso de teologia, meus queridos, não é o curso de teologia que faz de nós pessoas capazes de testemunhar. A igreja primitiva testemunhava porque eles tinham a sua fé colocada em coisas tão simples como Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o nosso Salvador e Jesus Cristo vai voltar. Estas eram as 3 doutrinas dos cristãos primitivos. Atos capítulo 2. Estas eram as principais ideias que os cristãos daquele tempo viviam e pregavam. Não precisa ter um curso teológico, não precisa ter uma formação avançada em teologia para falar sobre isto. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor e Ele vai voltar. Não precisamos mais do que ter uma experiência real com a palavra de Deus, uma experiência de oração e falar disso aos outros. Mas o que é interessante também, prezados irmãos e amigos, é percebermos uma coisa tão simples quanto isto. É que quando nós começamos a estudar a Bíblia com outras pessoas, a nossa necessidade de estudarmos a Bíblia por nós mesmos também aumenta. Quando começamos a estudar a Bíblia com outras pessoas e as outras pessoas partilham connosco os seus problemas, e nós sentimos a necessidade de interceder pelos problemas daquele nosso amigo, daquela nossa amiga, do vizinho, do primo, do familiar, do colega de trabalho, do colega de escola. Quando nós sentimos a necessidade de interceder por essa pessoa, a nossa própria experiência de oração também é intensificada. O que acontece é que quando nós, de alguma forma, mexemos numa destas 3 coisas, estudo da Bíblia, oração e partilha da palavra com outros, os 3 acabam por se retroalimentar e acabam por tornar-se mais intensos e mais significativos na nossa própria experiência. Agora, enquanto nós não tentarmos isto, nada fará sentido. O texto, no verso 6, termina por dizer o seguinte: tens, porém, isto, mais uma virtude. E Jesus vai elogiar esta igreja. Jesus vai elogiar este crente tipo Éfeso. Aborreces a obra dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Era um grupo de hereges, pessoas que tinham bebido de uma corrente filosófica que levava as pessoas a pensar que o que nós fazemos e como nós vivemos não compromete a nossa espiritualidade nem a nossa salvação. Porque se fomos salvos pela graça de Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre. Bom, interessantemente, embora esta afirmação não fosse uma afirmação dos tempos do primeiro século, mas ainda hoje este conceito existe. E
uma das características daqueles que fazem parte do grupo dos crentes tipo Éfeso é porque eles têm um grande apego à verdade. E sabem, meus prezados e queridos amigos, o apego à verdade não é algo mau. Pelo contrário, o apego à verdade é algo bom. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse, e conhecereis, Jesus disse a respeito da palavra de Deus, quando orava pelos seus discípulos, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ora, a verdade é boa em si, mas quando nós, como cristãos, valorizamos apenas a verdade e esquecemos-nos que a verdade é uma pessoa e que esta pessoa ela é toda amor e é fraternidade e que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar não só a nós, mas a todos aqueles que precisam conhecer esta verdade, isto vai transformar o nosso coração. A promessa que Jesus faz ao crente tipo Éfeso é justamente esta: o comer da árvore da vida. Meus queridos irmãos e prezados amigos, Jesus, Ele promete-nos que um dia nós voltaremos a viver a vida como ela sempre deveria ter sido. A vida que não tem fim, a vida onde não existe doença, nem morte, nem qualquer tipo de sofrimento. É esta a promessa que Deus tem para você e para mim. É esta a garantia que o Senhor tem para nós. Estamos nós disponíveis para nos permitirmos ser transformados por Deus? Estamos nós disponíveis para ser, de alguma forma, moldados pelo grande arquiteto do universo, mas que também quer moldar o nosso próprio coração, fazendo com que este coração, que se transformou em insensível, tornou-se insensível, se torne novamente um coração amoroso e regressemos ao nosso primeiro amor? Queridos irmãos, que esta possa ser a nossa experiência, deixarmos Jesus ser o Senhor da nossa vida e alimentar-nos da árvore da vida, a árvore que está no jardim de Deus. Amém.